Muito bem, meninas. Então, vamos começar mais um encontro nosso. E o tema hoje é Não Desvie o Seu Olhar. Então, nós vamos começar com uma oração, amém? Vou pedir Maria Esperança para orar para a gente. Aí, Maria Esperança, ore por nós e pelos pedidos também de oração lá do grupo, que é Geni, pela saúde de Geni, e pela Alzira, em relação à ansiedade. Teve um outro pedido de oração lá também antes, que eu estou procurando aqui. Foi eu, Thaís. Eu Fatinha de oração pedi para para a Lindaura. Lindaura que amanhã ela vai fazer cirurgia de catarata. Sim, É para Lindaura. eu estava Isso. lembrando disso. Então, orar também pela Lindaura, que vai fazer essa cirurgia amanhã, de catarata. Amém? Mais alguma? Mais alguém quer A pedir alguma Geni, oração para a gente? Elzira e a Lindaura. Isso. Mais alguém quer pedir alguma oração? Eu quero pedir também oração pelo Lucas, né, pelo meu filho, para Deus direcionar a vida dele. Também quero. Pode pedir, Claudilene. Meu pai, ele vai fazer um exame, que o médico está suspeitando de alguma, né, enfermidade na próstata, ele vai fazer uns exames, né, e apresentar. Deus tudo pode, né? Amém. Mais alguma? Não, amém. Amém. Então, vamos elevar o nosso pensamento, né? Ao nosso Deus, ao nosso Pai, que tudo Ele pode. Não vamos dar mérito ao inimigo, não, porque é o que ele quer. Eu consegui, ele não conseguiu, ele já é derrotado na cruz do Carvalho. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, que é o que ele pede, né, na palavra. Clame a mim, responder-te-ei, apresentarei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Amém. Grandioso e poderoso Deus e Amém. Pai. Diante da sua presença, Pai, aqui nós nos encontramos, Pai. Através, Senhor, o Deus, dessa live, mas na sua palavra já diz que aonde há dois ou mais acerca do seu nome, Pai, o Senhor diz que ali o Senhor estaria, Pai. E nós estamos aqui entrando em concordância, Pai, com essa oração, Pai, com esses pedidos de oração, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, entrar com providência, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, sobre a vida de cada uma, Pai. Eu quero te apresentar, Senhor, ó Deus, a vida da Geni, Pai, a saúde dela, Senhor. Visita ela, Pai, restaura, Senhor, a saúde dela. Eu não sei qual o problema de saúde dela, mas eu estou pedindo, crendo, Pai, no teu poder, crendo que o Senhor sabe e conhece no profundo da alma de cada uma. Pai, também eu quero te apresentar a Elzira, Senhor, ó Deus, que está com ansiedade, Pai. Senhor, ó Deus, tira, Pai, toda a ansiedade, Pai. Traz alegria, traz a paz, a felicidade a ela, Pai. Senhor, ó Deus, coloca nos lábios dela, Senhor, um cântico novo, Senhor. Senhor, ó Deus, algo, Senhor, ó Deus, que ela possa, Senhor, ó Deus, se alegrar e sair dessa ansiedade, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, também quero colocar a irmã Lindaura, Pai, que vai fazer essa cirurgia de catarata, Pai. Seja com ela, Pai, naquele dia, Pai. Senhor, ó Deus, que dê tudo certo. E nós cremos, em nome de Jesus, que já deu certo, Pai. É uma cirurgia simples, mas, Pai, cada um sabe de si. Que o Senhor dê tranquilidade a ela, para que tudo corra bem, Pai. Usa, Senhor, ó Deus, os médicos, Pai, as mãos de toda a equipe, Senhor, ó Deus, que está ali envolvida naquele dia, Pai. Em nome de Jesus. Também eu quero te pedir, Senhor, ó Deus, pelo filho da tua serva, do Lucas, Pai, da tua serva Thaisa. Senhor, ó Deus, abençoa ele, alcança ele também, Senhor, naquilo que ele necessita, naquilo que
a sua serva está pedindo, que ela necessita, Pai, para a vida do seu filho Lucas, Pai. Seja com ela também, seja com ele, Pai. O mesmo, Pai, eu quero te pedir e apresentar a Claudilene, Pai, que está pedindo, Senhor, ó Deus, pela saúde do seu pai, que ele está com essa enfermidade, vai fazer esses exames de próstata, Pai. O Senhor, Pai, pode surpreender, Senhor, ó Deus, que naquele dia que ele vai fazer esse exame, Pai, que tudo dê certo, Pai. O Senhor pode, se ele tem alguma coisa, Pai, o Senhor pode curar ele antes dele fazer esses exames, Pai. Em nome de Jesus, seja com ele também, Pai. Fortaleça essa família, Senhor, fortaleça ele também, Senhor, ó Deus, seja com ele, Pai. E assim também eu peço, Pai, que o Senhor seja conosco aqui, nesse momento, Pai, que nós estamos para aprender mais da sua palavra, para meditar na sua palavra, que nós venhamos crescer, Pai, no conhecimento e na graça do Senhor. Amém. Que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, falar conosco nessa noite, e que a sua palavra, Pai, ela venha fazer morada no nosso coração, que ela venha, Senhor, criar raízes profundas, Pai, e gerar frutos, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada lar, abençoa cada irmã que também não pôde estar aqui, cada irmã, Senhor, ó Deus, visita cada lar, abençoa cada família aqui representada, Pai. Assim também eu peço pela minha família, pela minha vida, pela vida da minha filha, e tudo, Pai. Seja conosco, nos fortalecendo e nos ajudando, Pai, que nós possamos nos alegrar na sua presença, independente da situação que cada uma possa estar vivendo, Pai. Que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor nos concedeu mais um dia, e nós estamos aqui com vida, respirando, Pai. Então, isso já é motivo suficiente somente para te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Pai. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Glória né? a Deus. É isso Amém. mesmo, meninas, que a oração ela é a base, né? É oração e palavra. É assim que nós vamos vencer todos os desafios da nossa vida. Amém? Hoje a palavra é: não desvie o seu olhar. Na semana passada, na quinta-feira, eu sofri um acidente de carro, cheguei a comentar, né, no grupo, e foi um acidente bem sério, sabe, meninas? Que o caminhão que estava atrás de mim, ele parou e falou comigo assim, me socorreu, né? Porque na hora eu fiquei em choque, eu não consegui nem sair de dentro do carro. Fiquei em choque, parada assim no carro, estática. Aí ele foi correndo, né, até o carro. Perguntou se eu tinha me machucado, graças a Deus eu não tinha. E aí que eu consegui respirar, sair de dentro do carro. E ele falou comigo assim: olha, moça, você nasceu de novo. Porque eu já vi acidentes muito mais simples do que esse, e a pessoa não sobreviveu, e você não teve nenhum arranhão. Então, assim, foi algo, amadas, que eu não entendi. Falei, Deus, qual o sentido desse acidente? Qual o sentido? Para quê? Qual o propósito desse acidente? Porque é uma via que eu passo por ela praticamente todos os dias. Então, não era uma via desconhecida. Não estava de noite. Era mais ou menos umas 5 horas da tarde. E o que aconteceu? Eu estava nessa via, graças a Deus, na velocidade certa, porque se eu tivesse um pouquinho acima, o carro tinha capotado. E eu olhei o carro que estava do meu lado, e esse carro tinha um macaco pendurado no porta-mala. E eu fiquei preocupada e comecei a sinalizar para o moço.
né, que tinha um macaco pendurado lá no porta-mala dele. E fiquei sinalizando, buzinando e tal, mostrando, e eu me esqueci que tinha uma rotatória na minha frente. Eu me esqueci da rotatória, gente. Simplesmente eu esqueci da rotatória. Na hora que eu olhei para a frente, eu já estava em cima dela. E aí, eu pensei em tentar virar, e na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, não vira. Se eu virasse, eu ia capotar. Aí eu fui direto, falei, então vamos embora para o impacto. Segurei o volante e fui. Só que como o meio-fio dela é muito alto, na hora que o carro bateu, estourou os 2 pneus da frente. Aí o carro quicou, entrou para dentro do canteiro da rotatória e eu fui deslizando, né, com o carro, até metade da rotatória. Enfim, e eu comecei a me perguntar, sabe, amada? Falei, Deus, qual o sentido? O que o Senhor quer de mim? Porque, assim, eu não sou perfeita, nenhum de nós é, mas eu tenho buscado te servir, eu tenho buscado fazer a tua vontade, e agora vem uma situação dessa, né? Mas muitas vezes o Senhor, ele permite que essas coisas aconteçam conosco, ele nos prova, né? Para ver realmente se a gente vai parar. Na sexta e no sábado, amadas, eu estava muito mal. Eu estava assim, sabe aquele negócio assim, que se tivesse uma casa no meio do nada, eu ia embora para lá? Eu estava assim. Cheguei a pensar em pedir Maria Esperança para ministrar a palavra hoje. Eu não vou ter condição de ministrar a palavra na segunda-feira para as meninas. E aí o Senhor falou comigo assim, você vai ministrar. Eu vou ministrar o quê? Eu não tenho nem palavra. E nem ânimo para buscar a palavra nesse momento. E aí, Deus me trouxe no sábado à tarde esse tema. Não desvie o seu olhar. Não desvie o seu olhar. E nós vamos refletir sobre isso. E eu refleti muito sobre isso, através de uma forma bem dura, mas nós vamos refletir juntas. Amém? Vamos lá, Mateus 14. De 22 a 36. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele abriu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente, Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse, ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Essa primeira passagem, ela mostra exatamente a questão do desviar o olhar. Os discípulos, eles estavam
num contexto bem conturbado, de ventos contrários. Então, não era só um vento, porque tem momentos, amadas, que, pelo menos eu tenho vivido momentos assim, é que são tantos ventos vindo, que a gente fica assim, meu Deus, aonde que isso tudo vai parar? Né? Então, a palavra não fala que era um vento, eram ventos, né? Eram muitos ventos contrários ao barco. E eles tiveram medo. E Pedro, quando Jesus fala que é ele, Pedro, no início, ele teve ousadia e ele teve fé. Ele teve ousadia sobre a palavra de Deus. Ele teve ousadia sobre a palavra de Jesus. E aí, ele pisou na água e andou sobre a água. Só que ele começou a ver esses ventos fortes. E aí ele teve medo novamente. E quantas vezes nós também somos assim? Nós temos aquela fé, aquela ousadia no primeiro momento. Não, vamos que vai dar certo, o Senhor está conosco, quem me guarda não dorme. E aí, à medida que o barco vai indo para o mar, lá para o alto mar, os ventos começam a soprar, e a gente muitas vezes se vê até confuso com tantos ventos, sem saber como ajustar aquele barco, e a gente sente medo. E aí, no momento que ele teve medo, ele começou a afundar. No momento que ele viu o contexto que ele estava, que ele olhou e viu que ele estava sobre as águas de alto mar, e ele olhou para os lados e viu tantos ventos, tantas ondas, ele parou de olhar para Jesus e ele começou a afundar. Quando nós deixamos de olhar e de seguir aquilo que o Senhor nos fala, nós afundamos. O Senhor já tinha dado a ele uma palavra: venha. Então, amadas, muitas vezes nós recebemos palavras de Deus. Nós recebemos direcionamentos de Deus a respeito de algo, mas os ventos vêm, as ondas vêm, e muitas vezes nós ficamos, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que isso realmente é de Deus? E a gente começa a duvidar. E aí, a partir do momento que a gente começa a duvidar, a gente começa a afundar. Vamos ver uma outra situação de uma outra pessoa que desviou o olhar. Nós vamos lá em 2 Reis 13, do 7 ao 26. E o rei disse ao homem de Deus: vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: se tu me deres metade da sua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água neste lugar. Porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste. Assim, ele se foi por outro caminho, e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel.
E os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. As palavras que ele havia falado ao rei, eles também a contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai, por qual caminho ele se foi? Porquanto os seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia se ido. E ele disse aos seus filhos, selai-me o jumento. Assim eles selaram o jumento e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus e o encontrou assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, sou eu. Então lhe disse, vem para casa comigo e come pão. E ele disse, não posso retornar contigo, nem entrar contigo. Tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor, tu não comerás pão nem beberás água ali, tampouco retornarás pelo caminho que vieste. E ele lhe disse, eu também sou um profeta, como tu és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo, traze-o de volta para dentro da sua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu. E assim voltou com ele, comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu enquanto eles estavam assentados na mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta, que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto tens obedecido a palavra do Senhor e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste e comeste pão e bebeste água no local onde o Senhor te disse, não comas pão nem bebas água. A tua carcaça não virá ao sepulcro dos seus pais. Amadas, nessa passagem, o profeta de Judá, o homem de Deus de Judá, ele foi até Betel para profetizar contra Jeroboão. Maria Esperança, eu vou desativar seu som, só porque está dando interferência, já desativei. Então, o profeta, o homem de Deus, foi até Betel para profetizar contra Jeroboão, que era um rei que se desviou dos caminhos do Senhor. E ele recebeu uma ordem clara de Deus, que ele tinha que ir lá, profetizar e voltar. E que ele não poderia comer nem beber nada e nem voltar pelo mesmo caminho. Quando ele volta pelo outro caminho, até então ele estava obedecendo a palavra do Senhor. Ele não aceitou se hospedar na casa do rei e estava voltando pelo outro caminho. E aí, no meio do caminho, ele encontra um outro profeta que muda, entre aspas, a ordem dada por Deus. E fala que Deus falou com ele que era para alimentá-lo. Esse profeta que veio de Judá, ele acreditou na palavra do outro profeta, sem nem ao menos consultar a Deus ele mesmo. Falar, Senhor, procede esta nova informação? É isso mesmo, Senhor? Não, ele acreditou. Simplesmente acreditou na palavra do outro. E isso foi a ruína dele. Porque o próprio profeta que mentiu profetizou que ele seria morto. E se vocês continuarem lendo esta passagem, vocês vão ver que mais para frente, este profeta, ele é morto. Né? Ele é morto por um leão. Então, amadas, é uma outra situação que muitas vezes nos desvia o nosso olhar da palavra e da direção que o Senhor nos deu. São as outras palavras, são as outras pessoas. A palavra de Deus não diz que esse homem, esse profeta que mentiu, era leviano. Não, fala que ele era um profeta. Isso aí, ele era um homem de Deus. Mas naquele momento ele mentiu. Talvez porque quisesse receber aquele profeta em casa,
quisesse fazer as honrarias, e ele mentiu. Então, amadas, nós precisamos, sim, buscar direcionamento de Deus, até mesmo naquilo que nós ouvimos uns dos outros. Daquilo que nós ouvimos do pastor, do líder. Porque todos nós somos seres humanos. E somos suscetíveis a erro. Aquilo que vocês escutam de mim, eu sempre gosto de dizer, não engulam simplesmente porque a Thaisa falou. Pega a Bíblia, confere se tem sentido realmente bíblico aquilo. Então, muitas vezes, nós também desviamos o nosso olhar quando nós passamos a ouvir outras vozes que, por mais bem intencionadas, podem não estar vindo diretamente de Deus. A voz maior que nós precisamos ouvir é a voz de Deus. E nós vamos ouvir essa voz de Deus como? Como eu sempre enfatizo, palavra e oração. E o Espírito Santo vai confirmar todas as coisas. Eu tenho aprendido muito sobre essa questão do ouvir o outro. Eu tenho passado por ventos e tempestades de várias formas. E se eu tivesse parado para ouvir as situações, para olhar para as situações e para ouvir as vozes que estão ao meu redor, eu já tinha sucumbido. Então, voltando ao meu acidente, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu desviei o meu olhar para ver algo no outro que estava errado, né, que poderia oferecer um risco para ele, e eu deixei de olhar aquilo que estava oferecendo risco para mim. Muitas vezes, nós fazemos isso. Nós nos preocupamos mais com o outro, com o que o outro vai, com o que vai acontecer com o outro, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, como o outro vai agir. Esquecemos de nós e que nós precisamos sim estar atentos, porque a nossa vida está em movimento, da mesma forma que o carro estava em movimento. E vai chegar o momento que a rotatória vai chegar, chega ao fim da linha. E você tem que estar preparado para parar ali naquele momento e fazer, né, a curva, os ajustes necessários. Então, nós vimos duas situações que nos fazem desviar o olhar. As circunstâncias e a fala do outro. Quando não estou dizendo que você não tem que levar a sério aquilo que o seu líder fala, mas você precisa ouvir e buscar confirmação do Espírito Santo de Deus a respeito daquilo. Você precisa ouvir e buscar confirmação de Deus a respeito daquilo. Gênesis 3, de 1 a 7. Clássico. Ora, a serpente era mais sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse: não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos,
e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. Ela tomou do seu fruto e o comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Adão e Eva desviaram o seu olhar, atraídos pela conversa da serpente e pela aparência do fruto. A serpente vem com uma conversa totalmente errada daquilo que Deus tinha dito. Deus tinha dito para elas, para que eles não deveriam comer daquela árvore. Então, a serpente, ela já vem com a astúcia dela. Ah, Deus falou que vocês não podem comer nenhum fruto do jardim inteiro. Mudando o que Deus disse. E Eva, não, nós podemos comer. Só daquela lá do meio que a gente não pode nem comer e nem tocar. Deus não falou que eles não podiam tocar. Deus falou que eles não podiam comer. Então, muitas vezes, nós também recebemos, né, uma palavra, um direcionamento de Deus, e a gente desvia esse direcionamento. Ah, Deus falou assim. E aí, Deus falou A. Aí a gente coloca assim, Deus falou A e B. Deus não falou A e B, Deus falou A. Então, amadas, isso também interfere no momento que nós vamos desviar mesmo do foco. Desviar do alvo. É igual aquela brincadeira que a gente faz com criança, telefone sem fio. Aí a gente coloca 30 crianças. Aí a primeira pessoa vai lá e fala assim, eu gosto de banana. E aí tem que passar de um por um, no ouvido um do outro, até chegar lá no final. No final, nunca chega a frase correta. A frase sempre chega ou totalmente diferente ou com diferenças. Então, nós precisamos, sim, ter clareza naquilo que o Senhor nos direciona. Porque uma vez que nós tivermos clareza naquilo que o Senhor nos direciona, não vão ser situações e nem vão ser palavras de outras pessoas que vão nos tirar do foco, que vão nos tirar daquilo que o Senhor nos deu, da orientação que o Senhor nos deu. Outra situação de pessoas que desviaram o olhar. 2 Samuel 11. De 1 a 4. E sucedeu, depois do ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi-lhe dito, não é essa Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou. E ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela. Porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. Davi, ele desviou o seu olhar. Ele deixou de estar na guerra para passear pelo seu terraço e acabou observando a mulher de um dos seus guerreiros. Não era para ele estar ali naquele momento. Não era essa, né, a direção, porque a palavra de Deus diz que naquele ano, né, na época que os reis saíam para a batalha, então aquele momento era o momento em que Davi tinha que estar na batalha. E ele estava lá confortável,
no seu templo. E ele desvia o seu olhar e gosta daquilo que ele viu e fala assim, eu quero. Ele era rei, ele podia querer o que ele quisesse, né? Então entra um pouco da vaidade também. Eu sou rei, eu posso ter a mulher que eu quiser. Ah, mas essa aí não é a mulher de Urias? Não, mas eu sou rei. Quantas vezes nós desviamos, né, o nosso olhar e a trajetória de Deus por esses motivos? Pela opinião, pela preocupação do outro. Às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente fala assim, nossa, mas isso, se eu fizer isso, a Claudilene vai ficar chateada comigo. Nossa, a Claudilene vai ficar chateada comigo se eu fizer isso. Não, isso não é de Deus, não. Mas foi Deus que mandou você fazer. A palavra de Deus diz que o homem tem que ser sim, sim, não, não. Existem coisas que precisam ser feitas. E se você tem o entendimento de Deus que aquilo precisa ser feito, é melhor agradar a Deus do que aos homens. Quantas vezes nós nos desviamos por causa de contextos, por causa de situações aparentes? Nossa, está desabando tudo. Isso acontece, gente. Eu estou falando com vocês, eu fiquei em choque esses 2 dias, sexta e sábado eu fiquei em choque. Eu só sabia chorar. Graças a Deus que eu não precisei trabalhar. Sexta-feira foi minha folga e sábado, né? Mentira, sábado eu ainda trabalhei de manhã. Mas assim, eu só sabia chorar, eu estava paralisada. E a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente se sente dessa forma é, eu vou parar. Né? Ah, então não vai ter encontro segunda-feira, eu vou arrumar alguém para ministrar o encontro. Porque é a nossa carne gritando. Então a gente desvia sim, de acordo com o contexto, de acordo com a situação. A nossa carne, ela nos impulsiona a desviar daquilo que Deus quer. E quantas vezes, né, a gente desvia para olhar nossas necessidades e os nossos desejos imediatos, né? Ah, eu quero isso, mas será que é isso que Deus quer? Ah, eu vou fazer isso, mas será que Deus quer que você faça? Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, amadas. Nós servimos a um Deus que desceu nesta terra para nos salvar, para pagar pelos nossos pecados, e que ressuscitou, e que depois voltou como Espírito Santo para dentro de nós, e disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Nós servimos a um Deus vivo. E nós precisamos entender isso. Infelizmente, amadas, a melhor forma de nós entendermos isso são nas lutas e provações. A melhor forma de nós entendermos e de Deus manifestar a sua glória são nas lutas e provações. Porque no momento que está tudo muito bem, a gente fica muito confortável. A gente já ora menos, já lê menos a palavra. Ah, o mar está tranquilo, está dando para levar. A gente ouve menos a voz de Deus. Mas no momento que os ventos vêm, aí é o momento que a gente busca. E aí, essa é a diferença. Como que eu vou saber se eu estou dentro da vontade de Deus ou não?
é o momento que tudo se levanta, mas tudo que se levanta tem que cair. Tudo que se levanta tem que cair. Então, amadas, quando cai, a gente glorifica o Senhor. Eu fiquei assim, sabe? Pensando esses dias, eu falei, gente, se tivesse um carro vindo na rotatória, eu tinha batido de frente com o carro. Se ele tivesse vindo, enquanto eu estava indo, eu ia chocar no meio dele. Tantas coisas poderiam ter acontecido ali. Tantas coisas, amadas, que eu poderia não estar aqui nesse momento ministrando essa palavra. Então, o fato de eu ter saído ilesa de um acidente desse é a prova de que existe um Deus que está cuidando de mim. Ah, mas e o carro? O carro estragou todo. É outro testemunho que, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou dar mais para frente, porque agora foi para a seguradora, aí Deus vai me ajudar a levantar um valor da franquia, que tem que pagar para a seguradora para arrumar o carro. Enfim, mas Deus proverá. Se o Senhor permanece comigo, Deus proverá. Então, amadas, são nesses momentos que a gente consegue ver o agir de Deus e glorificar a Deus e crescer espiritualmente. Eu até coloquei no meu status hoje uma figurinha que eu achei interessante de uma plantinha falando com um tronco bem grande, assim, nossa, mas você está tão resistente, o que você fez para poder se tornar tão resistente? E o tronco fala assim, são as tempestades. Então, infelizmente, por isso que a palavra de Deus diz, no mundo, né, Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. São as aflições e são as tempestades que nos forjam enquanto cristãos. Mas nós precisamos ter em mente que nós não podemos desviar o nosso olhar. Porque se a gente desviar o nosso olhar, a gente vai bater direto na rotatória. Vai chocar mesmo. Se desviar o olhar, acabou. Se distrair com outra coisa, acabou. O fim da linha vai chegar. E como que eu não vou desviar o meu olhar? Como? Como que eu vou fazer para não desviar o meu olhar? Vamos lá no Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Aleluia. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará e nem dormirá. O Senhor é teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Amém. Eu preciso, amadas, ter certeza. Eu preciso ter certeza que o meu socorro, que as minhas respostas, que as minhas necessidades, elas não vêm de mim mesma, elas não vêm do homem e elas não vêm de situações físicas, mas elas vêm do Senhor. Elas vêm do nosso Deus que não dorme. O que quer dizer que Deus não dorme? Ele vê todas as coisas.
Nós temos uma visão parcial das coisas. Eu tenho uma visão parcial sobre tudo que me cerca, sobre as pessoas que me cercam, sobre as situações que me cercam. Mas o Senhor, ele tem uma visão total de tudo isso, inclusive de mim mesma. Então, eu preciso, sim, declarar isso na minha vida. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do homem. O meu socorro não vem da seguradora. O meu socorro não vem, sabe, de nada físico. O meu socorro vem do Senhor. As minhas respostas vêm do Senhor. Todas nós temos situações que nós buscamos respostas. E essa resposta, ela só pode vir do Senhor. Porque se eu buscar respostas fora do Senhor, eu vou ter problemas. Todas as vezes que eu busquei respostas fora do Senhor, eu tive problemas. E eu tenho certeza que todas vocês também. Eu preciso crer que Ele vai permitir situações, como eu disse, para poder nos trazer experiências, para poder forjar dentro de nós essa resistência, esse testemunho. Mas eu preciso entender que Ele permanece sempre no controle. É Ele que preserva e é Ele que guarda a nossa vida. Se nós somos verdadeiramente Israel celestial. Porque hoje, falar que é crente virou moda. Nós já falamos sobre isso em outros encontros. Mas se eu realmente sou cristã, quero buscar, eu estou buscando com todas as minhas forças seguir os passos de Cristo, por mais que isso me doa, eu tenho a certeza de que Ele vai me guardar. E de que Ele está no controle de tudo. No Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Eis que como os olhos dos servos olham para a mão dos seus mestres, e como os olhos de uma donzela para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos esperam pelo Senhor nosso Deus, até que Ele tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, porque estamos demasiadamente preenchidos de desprezo. A nossa alma está demasiadamente preenchida pela zombaria daqueles que estão à vontade e do desprezo dos orgulhosos. O salmista aqui, amadas, ele está vivendo uma situação de zombaria. Ele está sendo zombado pela fé dele. Ele fala que a alma dele está sendo preenchida pela zombaria. Mas ele fala assim, olha, os meus olhos estão no Senhor. Os meus olhos não estão na zombaria, não estão nas afrontas que eu tenho recebido, não estão nas decepções que eu tenho vivido. Os meus olhos precisam permanecer no Senhor, nas mãos. Olha como ele fala, os servos olham para a mão do mestre, porque é da mão que vai vir o quê? Aquilo que o servo espera. A donzela está com o olho fito na mão da senhora, porque é a mão da senhora que vai levar aquilo que a donzela precisa. Então, os nossos olhos precisam estar focados na mão do Senhor. Ah, é a mão mesmo? Não. Na mão do Senhor é um sentido figurado. Eu preciso estar com os meus olhos focados em Deus. E naquilo que Ele está me mostrando, Ele está me oferecendo. Por isso as mãos. Aquilo que Ele está me direcionando.
Eu preciso declarar isso. Amadas, nós precisamos declarar isso, mesmo na sexta e no sábado, que eu estava assim, abalada, eu declarava o tempo todo, falava, Deus, eu não estou bem, mas eu vou melhorar. Porque eu permaneço crendo que o Senhor está no controle da minha vida. Permaneço crendo que o Senhor está no controle de tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Então, mesmo quando a nossa mente, quando o nosso coração vacilar, eu preciso ter essa convicção e declarar com a minha boca que eu permaneço crendo naquilo que Deus tem para a minha vida. Ele não vai nos livrar das angústias, dos problemas, mas ele vai nos fazer vencer, superar. Alguns problemas são resolvidos, outros aparecem e assim vai. Como as ondas do mar mesmo. A onda vem, quebra e forma outra onda, e quebra e forma outra onda, e quebra. Não é assim? Lá em Mateus 14, que foi a primeira passagem que nós lemos, eu vou ler só o versículo 31, que fala assim, olha. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse, ó pequena fé, por que tu duvidaste? A Bíblia fala que o Pedro afogou? Pedro afogou? Não. Não. A Bíblia fala que Jesus demorou para tirar ele? Jesus demorou para tirar ele? Não. Imediatamente, Jesus, estendendo a sua mão, segurou. Amadas, o Senhor, ele conhece a nós no nosso íntimo. Então, no momento que a gente realmente está em toda plenitude naquilo que a gente busca, a gente estiver focando nele, buscando ele, e que mesmo assim a gente vacilar, a palavra de Deus diz que ele imediatamente vai nos segurar pela mão. Ele não vai nos deixar perecer. Ele não deixou Pedro perecer, porque Pedro ficou com medo e olhou para as ondas. Maria Esperança, você vai ter que sair, né? Eu vou tirar só a foto aqui de uma vez com você. Meninas, vamos tirar a foto de uma vez, que Maria Esperança vai ter que sair, que ela tem um compromisso. E aí depois a gente continua. Vamos lá, tirar a foto. 1, 2, 3 e... Amém. Só quero deixar uma boa noite a todas, a paz do Senhor. Deus falou muito no meu coração. Amém. Espero que fale com todas. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Então, vamos continuar. Então, menino, Deus, ele não vai nos deixar perecer. Se ele ver em nós realmente uma busca incessante por ele. Por mais que a gente vai vacilar em alguns momentos. Que nós somos seres humanos. Vamos lá em Filipenses 3. De 12 a 14. Essa palavra foi a palavra que Deus me deu no sábado à tarde. Quando eu perguntei ao Senhor por que desse acidente, por que dessa situação nesse momento. E o Senhor me deu essa palavra, Filipenses 3, de 12 a 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito,
mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo o que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitas pessoas, numa situação assim, por exemplo, agora eu estou sem o carro, sem o meu meio de transporte. Hoje não é um luxo, é uma necessidade, principalmente para mim que corro, igual eu corro de um lado para o outro, né? Vivo sozinha dentro de Sete Lagoas, não tenho familiares aqui, então é uma situação complicada. E aí, nesse momento, o Senhor permite que eu seja provada. Ah, você está sem o seu carro. Isso vai te parar? Isso vai fazer você blasfemar contra mim? Isso vai fazer você murmurar? Nossa, Deus, mas eu não podia ter esse gasto que eu vou ter agora. São os momentos que nós somos provados mesmo. Mas nós precisamos prosseguir. Nós não podemos desanimar e nós não podemos deixar as situações e as pessoas nos parar. Não permita que as pessoas e situações parem aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Nós não somos e nem seremos perfeitos. Nesse corpo aqui, não. Nunca. Eu canso de dizer para vocês, e eu falo isso sempre, não esperem perfeição da Thaisa. Eu não sou perfeita, eu sou cheia de dores, eu sou cheia de marcas da batalha da vida, igual vocês. Eu sou cheia de erros e acertos, igual vocês. Eu não sou melhor do que vocês em nenhuma vírgula. Mas nós precisamos continuar avançando. A Thaisa de hoje precisa ser melhor do que a Thaisa de ontem. Porque quando a gente avança, a gente vai poder, sim, caminhar para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Aquilo que Deus confiou para mim, Ele confiou para mim. Aquilo que Ele confiou a você, Ele confiou a você. É igual a parábola dos talentos. Deus, Ele entrega talentos para cada um de nós. E o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos confiou? O que nós estamos fazendo? Elci está aqui sendo ministrada, tendo um encontro. Para quê? Só para ela aprender para ela mesma? Será que não tem mais nada? O que ela tem que fazer com esse conhecimento? Nós precisamos esquecer o que passou. O que a gente fez há 5 minutos atrás não volta mais. O que a gente fez ano passado, mês passado, há 2 semanas, uma semana, não volta mais. Nós precisamos perdoar, pedir perdão e enterrar esse passado, que muitas vezes nos limita de fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Muitas vezes esse passado desvia o nosso olhar. Nós não podemos olhar para o outro, nós temos que olhar para Jesus. E olhar para o outro, gente, não é só olhar no sentido de, porque o outro tá vendo fulano? Fulano tá fazendo isso e isso de errado. Não é só isso, não, porque isso aí já é bem claro, né? Jesus fala, olha,
Você ficou olhando para o cisco do olho do seu irmão, esquece a trave que está no seu. Eu não estou falando nem isso, de olhar no sentido de olhar o pecado do outro, não. Eu estou falando no sentido de olhar realmente e falar assim, por exemplo, nossa, mas a Claudilene é uma mulher tão abençoada, tem uma voz, um dom musical. É colocar muitas vezes o outro numa visão estratosférica, como se a gente não fosse capaz de cumprir aquilo que Deus tem para nós. É poder enxergar o outro como ser humano mesmo, igual a gente. Nós somos seres humanos, todos, desde o líder da igreja até o recém-convertido que chegou lá na igreja hoje. Claro que alguns vão ter uma visão espiritual, vão ter uma visão alargada, vão ter, sim, precisamos considerar isso, mas não podemos endeusar o outro. Não olhe para a circunstância, olhe para Jesus que venceu o mundo. Oséias 6:3. Fala assim, vou ler do 1 ao 3. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará. Ele feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Então conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor, a sua saída está preparada como a manhã, e ele virá a nós como a chuva seródia e temporã que rega a terra. Então, nós conheceremos ao Senhor se nós prosseguirmos em conhecer Ele. O que isso quer dizer, Thaisa? Ficou confuso. Eu só vou conhecer o Senhor na plenitude se eu prosseguir em conhecê-lo, se eu prosseguir em buscar este conhecimento de Deus. Só buscando o conhecimento de Deus é que eu vou poder conhecer o Senhor naquele grande dia. Eu só consigo entender a Elci se eu conhecer, se eu viver no dia a dia com ela. Aí eu vou conhecê-la mais. Eu vou conseguir ouvir mais a voz dela. E isso não é uma vez por semana, não é de 15 em 15 dias, não é quando não estiver chovendo. Ah, hoje está chovendo. Ah, hoje eu estou com preguiça. Ah, hoje o mundo caiu na minha cabeça. Eu vou deitar na minha cama e fingir que eu não existo. Vamos prosseguir, amadas. Vamos ouvir a voz de Deus. E o primeiro elemento de ouvir a voz de Deus, mais uma vez, é a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra, no momento certo que a gente está passando alguma situação, o Espírito Santo traz aquela palavra que nós lemos, que nós ouvimos, e ele te lembra. Lembra daquela palavra? E aquilo te faz vencer. Mas quem precisa ler e conhecer somos nós. Ele não vai fazer isso para a gente, não. Ele já deu a palavra. Foi a preço de tanto sangue que essa palavra que chegou na nossa mão. Sangue mesmo, de pessoas que lutaram para que a gente tivesse isso aqui na mão. Pessoas que foram mortas para poder publicar e divulgar a Bíblia. E o maior sacrifício de todos, do próprio Jesus. Então, amadas, vamos prosseguir. Vamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos disso. Amém? Eu quero ouvir vocês agora.
E esse negócio de ficar todo mundo muda não está dando certo, não. Não, vou começar a fazer igual na sala de aula, perguntar para um, para outro. Estou esperando. Palavra poderosa, né? Essas 2 últimas semanas estava exatamente como você falou. É quando a gente se desvia um pouquinho, você se distrai, né? Entra numa situação difícil. E às vezes a gente fica até sem saída, né? Igual o Pedro lá. Desviou um pouquinho, olhou as ondas, né? E foi se afundando. Sábado, ano passado, meu Deus, que aflição era aquela. E você procura e não acha, você não vê o recurso, não vê a saída, né? E a saída está em Cristo, é firmar mesmo na fé, vigiar, que às vezes a gente entra em situação que da aflição de alma, né? Fica sem saída. É, graças a Deus, ontem já Deus me deu esse alívio e hoje eu falei, hoje eu vou participar, né? Nas outras 3, né? Já que eu não participo. Acho que não, na semana passada eu participei, mas estava com a câmera fechada. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isto, né? É igual você falou aí, né? Na ministração aí da palavra. Tem vezes que vem umas aflições que você fica sem saber da onde, né? Sem saída. Então, se desviou um pouquinho do foco Cristo, né? Da fé ali, a gente às vezes entra em situação difícil, né? É voltar firme, seguir em Cristo, firmar, vigiar, né? Orar, mas vigiar também, né? E aí Deus dá a saída para nós. Essa palavra falou muito comigo, né? Me instruiu bastante e vamos caminhar, né? Vamos firme. A jornada em Cristo, né? Amém. Muito, Deus abençoa, muito, muito forte essa parte da gente estar sempre focada em Cristo e procurar não desviar, né, o nosso olhar, né, para que a gente não caia em embaraço, ou que nós somos pecadores, né? Então sempre estamos ali. Nossa vida está alta, outro dia está baixo, e a nossa jornada é essa, né? Aflição está na terra, né? Nós estamos vivendo um tempo de muita aflição, né? De todos os lados, todos os lados. A hora que você pensa que está dando um alívio, já vem outra, vem a onda mais forte. Mas em Cristo nós somos vencedores, né? Com Ele nós vamos vencer em nome de Jesus, né? Ele vai dando escape, a gente vai pedindo sabedoria, buscando a direção, e na palavra, né? Igual foi ministrado também, na palavra Deus vai abrindo os caminhos, né? Mandando a onda quietar, o vento, e Ele vai nos dando a saída, né? Nós vamos vencendo em nome de Jesus. Né? Amém. Glória a Deus. Amém. Quem mais vai falar? Thaís, eu fico observando o desvio do olhar. Na história, no versículo que você leu de Davi, é um exemplo vivo de desvio. Toda vez que Davi desviou, teve a consequência. Nesse que ele ficou com Batseba, o primeiro filho, que é o filho do adultério, eles perderam. Quer dizer, várias passagens dele, eu gosto muito da história de Davi, várias passagens dele, toda vez que ele desviou alguma coisa, mesmo que Deus o amparou depois, mas ele sempre teve uma consequência. E isso na Bíblia inteira, se você for ler, tudo que tem uma ação tem uma reação. Sim. Mas Deus está sempre com a mãozinha erguida ali, né? Amém. Com certeza. Ô, Lu, é aquilo, a consequência, né, ela vai vir, mas ela pode vir de uma forma mais leve ou mais pesada. Se eu quiser encarar tudo no peito e na raça, né, ou se eu realmente clamar por misericórdia, porque Davi sofreu as consequências dos atos dele. Mas, ao mesmo tempo, ele teve um refúgio de Deus.
É, que clamou muito, viu? Que no Isso. peito e na marra só goleiro. Eu não sou, não. Exatamente. Então é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Na hora que desviar o olhar, Senhor, tem misericórdia. Ajeita meu olhar aqui de novo, né? Para a gente realmente não sofrer as consequências desse desvio de olhar, né? Quem mais? Mais ninguém? Então, amém, amadas. Eu vou colocar o louvor, mas aí eu vou encerrar agora a gravação. Gravação para que as meninas que não puderam estar online, né? E vou encerrar agora a gravação. E depois eu vou colocar o louvor, que é da Sara Farias, Se Eu Não Te Ouvir. Então, quem está assistindo online, pode colocar aí no YouTube, né? Sara Farias, Sara Farias, Se Eu Não Te Ouvir. Vou encerrar aqui a gravação. Só um momento.